Assim, principalmente a torcida do Cruzeiro ainda tá muito na expectativa por ver aí Gabigol, Dudu em campo nessa dupla de ataque, mas antes de ver essa dupla jogar e também o time do São Paulo jogar, vamos colocar aqui na teoria, o do Cruzeiro tá um pouco acima, né? O que você acha, Lélio? Qual foi o trio de São Paulo aí, o quarteto? O Oscar, o Lucas, o quarteto. Oscar, Lucas, Luciano e o Calério. E o do Cruzeiro é Dudu, Matheus Pereira, Gabriel Barbosa e Caio Jorge, né? Pereira, Caio, Dudu e Gabigol. É complicado. Olha, em números ano passados, o quarteto de São Paulo, principalmente os três do Brasil, eles tiveram números. O trio teve números muito melhores, né? Mas fica a expectativa em cima desses jogadores do Cruzeiro. Eu vou dar um voto de confiança no quarteto do Cruzeiro aí. É verdade. Mas é muito equilibrado aí, viu? Não há aquela só supremacia. Não há, não. Também tá ali, né? Junto. Então é o seguinte, logo mais às 9h, o Cruzeiro vai enfrentar o São Paulo pela FC Series nos Estados Unidos. Você vai ver aí o Cruzeiro em São Paulo. Tem aí já as imagens, né? Olha lá que bonitão que ficou. Ficou bonito, hein? Isso daí foi, pra quem acompanha a nossa live no YouTube, né? É uma arte postada pelo próprio Cruzeiro, que mostra ali, chamando para o jogo, né? O Cruzeiro tá cuidando com bastante carinho dessa parte de audiovisual do clube, principalmente nas redes sociais, e mostra ali Gabigol, com o rosto bem grande, né? O Cássio e também o Matheus Pereira, que era até uma discussão no programa de ontem, né, Dimara? A gente falando que neste ano, pelo menos nesse início de temporada, o Matheus Pereira ele pode se sentir um pouquinho mais aliviado, né, teoricamente, já que o protagonismo da equipe celeste saiu dele e foi ali mais para Gabigol, principalmente, também pro Dudu. Ele continua sendo um protagonista, pelo menos neste início de temporada, nesta pré-temporada ainda, né, gente? Mas ficou mais dividido, é isso que você quer dizer? Exatamente, as atenções ficaram mais divididas. É verdade. Então, para o Gabriel já começar a falar desse jogo, vamos colocar a escalação, a provável escalação do Cruzeiro. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma análise dos dois times. Mas aí tá a provável escalação do Cruzeiro para essa noite. Fala pra gente aí, ô Gabriel. Então, Dimara, o time que o Fernando Diniz ele deve levar a campo hoje deve ter o Cássio no gol, o William na lateral direita, João Marcelo na zaga, e aí a gente tá apostando mais no Lucas Vidalba, porque como o Fabrício Bruno treina há poucos dias, pode ser que ele comece no banco de reservas, mas também há a possibilidade do Fabrício Bruno, recém-contratado, né, de volta ao Clube Celeste, pode ser que ele também atue como titular nessa partida diante do São Paulo, que começa hoje às 9h30, horário de Brasília, viu, gente? E também temos o Marlon na lateral esquerda. E aí, provavelmente, Lucas Romero no meio de campo, fazendo uma dupla ali na volância, né? Vamos dizer assim, com o Matheus Henrique. E aí temos o Eduardo, que é uma peça, digamos assim, coadjuvante, né? No meio de Gabigol, de Dudu. O Eduardo é um contratado de 35 anos do Botafogo, fez uma excelente temporada em 2023, por exemplo. Até o Lélio Gustavo, né, Lélio? Arrancou diversos elogios em O Tempo Esportes dessa terça-feira. E aí o Eduardo fazendo uma dupla ali de meio campo com o Matheus Pereira. E aí na frente teremos provavelmente Dudu e Gabigol, aí as maiores estrelas desta janela de transferências, Dimara. Algumas informações aqui, principalmente dos nossos colegas jornalistas que estão presentes lá nos Estados Unidos, que eles trouxeram aí, principalmente o Samuel Venâncio, né, dando os devidos créditos aqui, e também o Gabriel Duarte do GE. O Diniz, ele deve preservar nessa temporada neste amistoso diante do Tricolor Paulista, o atacante Caio Jorge e também o Lautaro Dias e o meia Japa. Por quê? São 3 jogadores que no final da temporada passada eles estavam sendo preservados, né? Por causa de questões físicas. O Japa, ele teve uma fratura no pé durante ali, já caminhando para o final da temporada.
O Lautaro Dias teve diversos problemas físicos, especialmente no segundo semestre. O torcedor do Cruzeiro vai se lembrar bem que ele não tinha nenhuma lesão ali constatada, mas o Cruzeiro preferiu deixar o Lautaro fazendo treinamentos à parte, exercícios à parte na Toca da Raposa. E também o Caio Jorge, que teve uma lesão ali muscular já no final da temporada, junto com o Matheus Henrique. Eles perderam os últimos jogos da Raposa, então eles serão preservados nesta partida de hoje. Então não teremos provavelmente Caio Jorge, Lautaro Dias e Japa, mas eles continuam treinando tranquilamente lá nos Estados Unidos nesta pré-temporada, e a tendência é que eles joguem oficialmente aí no decorrer do Campeonato Mineiro de Mara. E aí, esse time, Olélio, e com as explicações do Gabriel de quem não aparece ali, porque eu acho que o Caio Jorge, ele deve, assim, nesse trio, quarteto, sei lá o que, ele pode aparecer. O que você acha aí desse time para começar essa história? Essa possibilidade do Cruzeiro jogar com 2 armadores, a gente ainda falou ontem, né? Como o Gabriel se lembrou, e o Eduardo aí ganharia essa oportunidade de estar ao lado do Matheus Pereira. Interessante, porque o Eduardo, ele é um meia, mas ele também pode ser um atacante. E aí a gente teria que observar bastante o posicionamento dele, a movimentação durante o jogo, do próprio Matheus Pereira, que tem a condição e já fez isso na última temporada, em alguns momentos aparecendo muito e jogando aberto na ponta direita, e não necessariamente sendo um ponteiro, mas armando por ali. E a zaga que eu perdi aqui, viu, Gabriel? É o João Marcelo com ou o Lucas Vidalba ou o Fabrício Bruno. Tá. Então existe a possibilidade do Fabrício Bruno estrear ainda hoje. Vamos ver. Tá todo mundo ansioso para assistir esse primeiro ato aí do time comandado pelo técnico Fernando Diniz, e ele vai até me surpreende essa escalação do Eduardo, se de fato ela se concretizar no jogo que vai começar às 9h30. Muito disso são informações dos companheiros que estão por lá também, né, e que têm acompanhado esse dia a dia dos treinamentos do Cruzeiro, né, enfim, o que tem acontecido lá. Óbvio também que é um amistoso, né, e os jogadores vão, ou seja, eu imagino que a regra seja, pode usar todo mundo, né? Que é mais ou menos o que acontece. Então, quem estiver imaginando aí só banco, podem ter testes aí mais efetivos para o Diniz, né? Eu ia até entrar nesse assunto, Dimara, porque o que a gente espera do Fernando Diniz nestes 2 amistosos, hoje contra o São Paulo e no sábado diante do Atlético? É que o Diniz ele já comece a arquitetar ali qual seria o time titular do Cruzeiro. Aí no decorrer do Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro, para a temporada em si, e aí ele faria alguns testes com alguns jogadores aí que foram contratados, né? Também temos aí o Christian, o Rodriguinho, até o Fagner na lateral direita. Ontem discutimos bastante sobre essa disputa entre Fagner e o William. Já o São Paulo, pelo que estão falando na imprensa paulista, o técnico Zubeldia deve escalar 2 times hoje, um no primeiro tempo e um no segundo tempo. Ele deve mudar, assim, drasticamente a equipe no decorrer da partida. Vou passar aqui quais são as prováveis escalações do São Paulo para esta partida hoje diante do Cruzeiro. Em um tempo, ele deve jogar com Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira, Luiz Gustavo e Marcos Antônio, Lucas Moura, Luciano, Ferreirinha e o André Silva. Já a outra equipe seria com Jandrei, Ferrarese, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Pablo Maia, Eric, Oscar e William Gomes, e o Caleri, aí o grande centroavante do time de São Paulo. Ou seja, o que a gente pode perceber aí? Né? Tá bem misturado. Porque num time você tem ali o Caleri, você tem o Oscar, tem o Alisson, mas no outro time também você tem, por exemplo, o Luiz Gustavo, o Luciano, jogadores que também podem ser titulares. Até na questão do gol, muito legal. Assim, né? Tipo assim, o titular tá no primeiro time, né? Misturado, né, Lélio? Ou seja, são tentativas aí mesmo do Zubeldia de ter uma ideia da equipe mesmo, né? Como muita gente tava com a curiosidade de ver juntos, né? Isso. O Lucas Moura e o Oscar, e não vai acontecer. Não. Sabe? E aí você lê também aí as 2 equipes do São Paulo e chega à conclusão que é outro time que tá muito reforçado.
O elenco do São sim. Paulo já foi bem no ano retrasado. Neste ano passado também conseguiu a sua vaga para a Libertadores de forma direta via Campeonato Brasileiro e se reforçou. O lateral esquerdo que vai jogar e estrear é o mesmo titular do River Plate. Chegou o Oscar, chegou o Eric, que era do Atlético Paranaense. Enfim, tá? E o Zubeldia permaneceu. Até se falou de uma possibilidade dele ir embora, ficou, então, vai ser um teste duro para o Cruzeiro e a gente vendo, né, esse primeiro jogo, principalmente ali, dos dois, Dudu e Gabriel Barbosa, que vieram para serem titulares, né? E vamos ver o Fabrício Bruno e se vai jogar o Eduardo de fato, porque no restante é a espinha dorsal que o Cruzeiro formou desde o ano passado também. Aproveitando, daqui a pouco a gente vai mostrar o que é muito legal, né? Que é a interação dos jogadores do Cruzeiro, como mostra que foram bons esses dias em que esses jogadores ficaram juntos, né? Nesse conhecimento, tem muita gente nova, né? E tudo mais.